Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Já sabem o que isso significa, né? Vai ter conto do Bruno Schultz. E o conto de hoje se chama Nemrod. Vamos lá, vamos iniciar. Passei o mês de agosto daquele ano brincando com um pequeno e extraordinário cachorrinho que um belo dia apareceu ganindo no assoalho da nossa cozinha. Todo desajeitado, ainda com cheiro de leite de bebê, com a cabecinha redonda, ainda não formada, que tremia com as patinhas de toupeira escaranchadas e meio que delicado e macio. Já à primeira vista, essa migalha de vida conquistou toda a admiração, todo o entusiasmo da alma pueril. De que céu caíra tão inesperadamente esse favorito dos deuses, mais querido que os melhores brinquedos? Como podem as velhas e desinteressantes lavadeiras ter ideias tão magníficas e trazer do subúrbio para a nossa cozinha, bem cedo, numa hora transcendentalmente matutina, um cachorrinho desses? Ah, eu ainda estava ausente, não nascido, ainda não tinha saído, infelizmente, do ventre escuro do sono, quando a felicidade já se fazia presente, já nos esperava, deitada no assoalho fresco da cozinha, ignorada por Adela e pelos outros moradores. Por que não me acordaram mais cedo? Um pratinho de leite no chão testemunhava os impulsos maternais de Adela, mas, infelizmente, testemunhava também os momentos do passado para mim perdidos para sempre. Ou seja, as delícias da maternidade adotiva de que não pude participar. Mas eu ainda tinha todo o futuro à minha frente. Que imensidão de experiências, experimentos e descobertas abria-se agora. O segredo da vida, seu mistério mais profundo, reduzido a essa forma mais simples e mais jeitosa de brinquedo, abria-se aqui para uma insaciável curiosidade. Era muito interessante ter para si esse pedacinho de vida, essa partícula de mistério perpétuo de forma tão engraçada e nova, despertando enorme curiosidade e enigmático respeito por ser tão estranha. Tão inesperada essa transposição da mesma trama de vida que estava em nós, em forma diferente da nossa, em forma animal. Animais. Alvo de curiosidade insaciável, exemplos do mistério da vida, como que criados para mostrar o homem ao homem, para decompor sua riqueza e complexidade em mil possibilidades caleidoscópicas, cada uma levada a um fim paradoxal, a uma exuberância dotada de forte caráter, livre da teia de interesses egotistas que perturbam as relações interhumanas. O coração abria-se cheio de simpatia pelas emanações da vida perpétua, cheio de uma curiosidade amorosa e cooperativa que, no fundo, era uma disfarçada fome de autoconhecimento. O cachorrinho era de veludo quente e palpitante com um pequeno apressado coração. Tinha duas macias pétalas de orelha, olhos azulados e turvos, um focinho rosado, em que podia colocar o dedo sem nenhum perigo, patinhas delicadas e inocentes com uma comovente verruga cor-de-rosa em cima e de trás das patas dianteiras. Com elas, entrava na tigela de leite, guloso e impaciente, sorvendo o líquido com a língua rosada. Saciada, a fome, levantava tristemente o focinho com um pingo de leite no queixo, retirava-se, todo desajeitado, desse banho lácteo. Seu passo era um rolamento inábil, de lado e de viés numa direção indecisa, seguindo uma linha um pouco embriagada e vacilante. A dominante de seu estado de espírito era uma tristeza profunda e indefinida, uma orfandade e um desamparo, ou seja, uma incapacidade de preencher o vazio da vida entre um e outro sensacional evento da refeição. Era o que revelavam os movimentos sem nenhum plano ou consequência, os ataques irracionais de nostalgia, com um gemido triste e a incapacidade de achar um lugar. Até em seu sono profundo, em que, para satisfazer a necessidade de apoio e aconchego, tinha que usar a própria pessoa, enrolada num novelo que tremia, acompanhava-o a consciência da solidão e do desamparo. Ah, uma vida! Uma vida jovem e frágil, solta da escuridão confiável, do calor aconchegante, do ventre materno, para um mundo enorme, estranho e luminoso. Como ela se encolhe e recua, como se recusa a aceitar essa empresa que lhe propõe, quão desanimada e cheia de aversão ela é. Mas pouco a pouco o pequeno Nemrod, esse é o nome
orgulhoso e guerreiro que tinha recebido, começa a saborear a vida. A submissão total à imagem da união primordial materna cede lugar aos encantos da diversidade. O mundo começa a armar-lhe suas armadilhas, o desconhecido e cativante sabor dos alimentos, o quadrilátero de sol matutino do assoalho, no qual é tão bom se deitar, o movimento dos próprios membros, das patinhas, do rabinho, convidando-lhe graciosamente para brincar consigo mesmo, as carícias da mão humana sobre a qual amadurece lentamente certa travessura, uma alegria que enche o corpo, produzindo a necessidade de novos, impetuosos e arriscados movimentos. Tudo isso suborna, persuade e encoraja a aceitar, a conformar-se com o experimento da vida. E mais uma coisa, Nemrod começa a perceber que tudo o que lhe oferecem aqui é, apesar do ar de novidade, algo que no fundo já havia acontecido muitas, inúmeras vezes. Seu corpo reconhece as situações, as impressões e os objetos. No fundo, tudo isso não o surpreende muito. Em face de cada nova situação, ele mergulha em sua memória, na memória profunda de seu corpo, para encontrar a si mesmo, numa busca febril, as apalpadelas, a reação apropriada, já pronta, a sabedoria das gerações depositadas em seu plasma, em seus nervos. Encontra atos e decisões que ele próprio não sabia ter em si, já amadurecidos, prontos para saltar. O cenário de sua vida jovem, uma cozinha com bacias cheirosas, com panos e de um perfume complicado e intrigante, com os estalidos dos chinelos de Adela e seu barulho vai e vem, não assustam mais. Já se acostumou a considerá-lo seu próprio domínio, sua casa, e até começou a desenvolver uma vaga noção de pátria. A não ser que, de repente, caia sobre ele o cataclismo da faxina. Violação das leis da natureza, banhos quentes de lixívia, solapando todos os móveis e o ruído terrível das escovas de Adela. Mas o perigo passa. A escova sossega em silêncio num canto. O assoalho vai secando e tem um cheiro agradável de madeira molhada. Restituídos seus direitos e liberdades no território que lhe pertence, Nemrod sente uma vontade irresistível de morder um velho cobertor no assoalho e puxá-lo para todos os lados. A pacificação dos elementos enche-o de uma alegria indizível. De repente, fica pasmo. Uns 3 passos caninos à sua frente, avança um monstro negro, arrastando-se depressa nas varinhas emaranhadas de suas inúmeras pernas. Profundamente chocado, Nemrod segue os olhos o percurso oblíquo do inseto brilhante, observando muito tenso aquela carcaça achatada, cega e sem cabeça, carregada pela extraordinária movimentação de suas pernas de aranha. Diante de tudo isso, algo cresce, amadurece, incha dentro dele, algo que ele próprio ainda não percebe, como se fosse cólera ou medo, mas agradável, misturado a um frêmito de poder, autoafirmação, agressividade. Subitamente, inclina-se sob as patinhas dianteiras e solta uma voz que nem ele mesmo conhece. Uma voz estranha, bem diferente de um simples vagido. Solta uma vez e outra, e mais uma, esse agudo soprano que descarrilha. Mas apóstrofa em vão o inseto nessa nova língua, gerada de uma súbita inspiração. Nas categorias mentais do ortóptero, não há lugar para uma tirada como essa. E o inseto continua seguindo sua rota oblíqua rumo ao canto da sala, com os movimentos santificados pelo rito milenar das baratas. Porém, os sentimentos de ódio ainda não ganharam força nem durabilidade na alma do cachorrinho. Recém-desperta, a felicidade de viver transforma cada sentimento em alegria. Nemrod ainda late, mas a significação desse latido mudou, e ele se tornou, despercebidamente, sua própria paródia. Desejava exprimir, no fundo, o sucesso inominável dessa extraordinária empresa da vida, cheia de coisas picantes, frêmitos e desfechos inesperados. Pessoal, esse foi o conto Nemrod. E tem uma curiosidade que eu só queria apontar aqui, que tem uma nota de rodapé. Quando fala pela primeira vez o nome Nemrod, consta a seguinte nota de rodapé. Nome de um personagem bíblico presente também em diversas lendas árabes e persas. Grande caçador e fundador de cidades, Nemrod teria criado a primeira dinastia reinante da humanidade, o reino e a cidade da Babilônia. Viveu aproximadamente por volta de 2500 a.C. E também tem aqui essa arte ao final do conto.
O Bruno Schultz não tem igual, cara. Ele é muito foda pra narrar, não tem como. Ele consegue fazer descrições totalmente fora do comum, cara. É impressionante. Ele transforma um evento que em tese é simples numa observação linda e sublime, cara. É fascinante. O Bruno é fascinante. É isso aí, galera. Vocês já sabem, a edição que eu uso é essa edição da Kozak. Ficção completa do Bruno Schutz, que era da coletânea Prosa do Mundo, que saía pela nossa finada Kozak Knife. É isso aí, galera. Abraço.